Hoje, na síntese bíblica atual, o pastor Carlos Alberto, convidado para responder a seguinte pergunta: qual o estado atual dos mortos? Ou qual o estado intermediário dos mortos? Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alberto, pastor da Assembleia de Deus, na cidade de Brotas de Macaúbas, Bahia. Neste momento eu quero trazer uma palavra de reflexão da Bíblia, falando sobre o estado intermediário dos mortos. A Bíblia nos mostra que a morte é a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível dos mortos. E significa deixar este tabernáculo, é Deus pedindo a alma, é tornar-se pó. Porém, chamamos de estado intermediário dos mortos o período correspondente entre o falecimento do indivíduo até a sua ressurreição dos mortos. Não estou com isso dando ênfase à existência do purgatório. Não. O purgatório é uma palavra que foi proclamada no Concílio de Florença e de Trento. Portanto, não é uma palavra de origem bíblica. Jesus e os apóstolos não citaram a palavra purgatório justamente porque o purgatório não existe. Existe a palavra purgatório, mas o purgatório não existe. Agora, o inferno, Hades, Seol. A palavra inferno, na Bíblia, algumas vezes, está relacionada à sepultura. Sendo assim, todos nós, quando morremos, vamos para a sepultura, seremos sepultados. Mas a maioria das vezes, quando lemos a palavra inferno na Bíblia, está relacionada a um lugar de tormento, de trevas, de escuridão. E inferno é o mesmo que Hades. Hades é uma palavra de origem grega, que significa inferno. Seol é uma palavra de origem hebraica, que também significa inferno, como sendo um lugar de sofrimento, o mundo invisível dos mortos sem Cristo. Então, o estado intermediário dos mortos compreende o lugar onde as pessoas que morrem aguardam a sua ressurreição. Só que em estados diferentes, regiões diferentes e épocas diferentes. Porque nem todas as pessoas que morrem vão para o mesmo lugar. Os justos morrem e vão para um lugar de felicidade. Pois a Bíblia diz em Provérbios 15, 24: para o sábio o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. E esse inferno que muita gente teme e que muitas pessoas interpretam de forma diferente, não é o lago de fogo. O inferno, como numa linguagem judicial, é um lugar de detenção das almas dos injustos que aguardam a sua ressurreição, a ressurreição dos seus corpos. Então, para o justo, o lugar que aguarda a ressurreição dos seus corpos é no paraíso, que o apóstolo Paulo chama de terceiro céu. O paraíso está, segundo a Bíblia, abaixo do trono de Deus e é um pregoso da felicidade eterna. As pessoas morrem, vão para a sepultura, tanto justo quanto injusto, mas a sua alma, a depender da sua condição espiritual, vai para lugares diferentes. Ou seja, a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, uma pessoa morreu salva, morreu com Cristo, morreu com o nome escrito no livro da vida, vai para o paraíso. Morreu sem Cristo, vai para o Hades, ou inferno. Um grande exemplo deixado por Jesus Cristo, quando a gente lê acerca do rico e Lázaro. Um homem muito rico, muito próspero, não pensava em Deus, não cuidava das coisas da vida eterna, vivia só cuidando das coisas materiais e passageiras. Morreu, foi sepultado, sua alma se achou no inferno, no Hades. Lá ele viu Lázaro, que também morreu, que era um homem pobre, vivia cheio de chagas, desejava se alimentar das migalhas deste rico. Este Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E o rico, quando morreu, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão e ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, ele estava em um lugar de sofrimento, não de sofrimento eterno, porque a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 20 e o versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, um lugar pior do que o inferno, de sofrimento maior do que o inferno, chama-se lago de fogo. O lago de fogo está separado do inferno. Por isso que a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. O inferno é um lugar de densas trevas e sofrimento para as pessoas que partem para a eternidade sem a salvação. Eu falei que as diferenças existentes entre as pessoas que servem a Deus e não servem, dentro desse assunto, fala-se de estados diferentes, regiões diferentes e épocas diferentes. Estado diferente é o que eu já citei: estado de sofrimento para um, estado de gozo para outro. O rico e Lázaro. Regiões diferentes é que o inferno está embaixo e o paraíso está em cima. Épocas diferentes da ressurreição é que uns vão ressuscitar para a felicidade eterna, no arrebatamento da igreja, e outros vão ressuscitar para tormento e desprezo eterno, no juízo do trono branco. O arrebatamento acontece primeiro, após vem 7 anos de grande tribulação, depois vem o milênio, 1000 anos de paz, depois vem o juízo do trono branco. As pessoas que morreram sem a salvação em Jesus Cristo vão comparecer perante o juízo do trono branco para serem julgadas e sentenciadas ao lago de fogo. Não existe, portanto, a possibilidade de alguém se regenerar ou se acertar com Deus após a morte, porque está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, morreu com Cristo, morreu salvo. Morreu sem Cristo, morreu perdido. Não é possível reverter o quadro depois da morte. Portanto, você que me ouve, que esteja preparado para enfrentar a morte. Porque se morrer sem Cristo, as orações, as intercessões em seu favor não vai resolver nada. O que resolve é enquanto está em vida, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, aceitando e seguindo, servindo a Ele até o arrebatamento ou até a morte chegar. Porque a diferença não está aqui na terra, a diferença está depois da morte. Fiquem todos na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.